Meus irmãos, eu quero saudar a todos na bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Concitar a todos aqui por uns breves minutos, estejamos pensando nesse tema proposto para estudos na nossa EBD hoje. Estamos estudando aí o livro de Esther, mas também detalhes da própria vida de Esther, Mardoqueu, seu primo e seu mentor, e até de outros personagens aí deste livro, visando perceber a soberania de Deus nesse tempo, nesse período histórico, agindo para proteger o seu povo com o objetivo de fazer cumprir o seu plano e propósito maior. Nós não podemos perder de vista, eu penso, esta ideia. E aí chegamos então à lição de número 7, proposta para hoje, que tem algumas singularidades para as quais nos atentaremos hoje. Sempre entendendo que a intervenção de Deus se dá porque Deus é soberano. E quando eu evoco na minha mente essa ideia da soberania de Deus, entendendo que as Escrituras sagradas, revelação do ser deste Deus, da natureza desse Deus, dos atributos deste Deus, infinito, imarcessível, que habita numa sublime glória, mas que por sua bondade e iniciativa quis fazer-se conhecido a nós. Inicialmente na palavra revelada nas Escrituras, depois na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. Então entender a soberania de Deus implica conhecer um pouco mais desse Deus. Penso que a razão precípua e primeira de ser das próprias Escrituras e de todo o plano revelacionista ou revelacional de Deus é no sentido de que nós o conheçamos. Nós tenhamos uma compreensão de quem Deus é. Pastor Ricardo, teólogo, nosso professor aqui também, leu o Salmo 37:5. O salmista está desafiando: entrega o teu caminho ao Senhor, né? Isso implica submeter a uma soberania. Não tem como entregar o nosso caminho visando alcançar as promessas e os benefícios do Salmo 37, com a mentalidade que nós estamos entregando o nosso caminho a um amigo, a um compadrezinho, ao cara lá de cima, alguém que a gente manipula. É para entregar o caminho ao Senhor. Ao Senhor. Isso chama-nos a entendermos, a compreendermos que esse Deus é soberano. Agora, a soberania de Deus também está diretamente ligada à providência de Deus. E aí os entendidos dizem que a providência de Deus nem sempre nos apresenta com a cara sorridente. Muitas das vezes ela é muito carrancuda. Por isso que Esther e tantos homens de Deus e personagens da Bíblia enfrentaram situações como esta aqui. E até eu penso que nós vamos meditar um pouquinho, não vou fugir da moral da lição.
mas vamos apenas dar uma panorâmica nesta ideia de intervenção e ação de Deus, e até eu coloquei assim: a intervenção e as ações de Deus em favor do seu povo. Não é? O contexto é de um reino e o império pagão. O povo de Deus está exilado, não necessariamente escravizado, mas exilado, longe de sua pátria. E era um povo que nas suas relações com Deus expressava a sua fé por meio de ritos e cerimonial. Mas agora eles não têm templo, não tem sequer um profeta que mais diretivamente os estivesse conduzindo para a vontade de Deus. Mas aí que está a beleza de conhecer esse Deus soberano, e que na sua soberania é também um Deus providente, um Deus que age em favor do seu povo. Porque sendo o Deus que a Bíblia revela ser, esse Deus nunca está inativo. Deus é um Deus que está permanentemente agindo. Quando você pensa que Ele está distante, está em silêncio, pode ter certeza, Ele está trabalhando. E Ele trabalha em favor do seu povo. O que nos compete, o que precisamos entender, perceber, em lições e na vida de pessoas como Esther, é o modo como essas intervenções e essas ações de Deus se processam a fim de aprendermos a usufruir ou a nos abrir, primeiramente, antes de usufruir, dessas intervenções, dessa ação de Deus em nossa vida. Esther era uma mulher de extrema sensibilidade, mas também de uma arguta e decisiva coragem. E aqui está a beleza de se compreender, ainda que numa medida, ainda que não exaustivamente, essa ideia da soberania, do governo e da providência de Deus. Deus trabalha o macro, pelas grandes coisas da história, mas Deus também age na nossa vida nos detalhes. Nos detalhes. Irmão Rui Coelho, quando a gente vê uma menina desta aqui, órfã de pai e mãe, criada por um primo, num país que não era o seu, sendo guindada a uma posição de tamanha importância, e por trás a gente vê Deus agindo para salvar, libertar, conduzir o seu povo, e cuidar do seu povo a fim de conduzir o seu eterno plano. Isso enche o nosso coração de segurança. Na lição passada estudamos, né? O Deus que cuida, e Ele cuida dos seus, Ele cuida. Embora às vezes o cuidado dele por nós implica disciplina, não é? Implica Ele colocar-nos sob correção, mas esse é um Deus que cuida. Aí eu lembro lá de 1 Pedro 5 e 7, que desafia-nos lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, e Ele cuida. Amém? Ele cuida. Esse Deus intervém na história, soberana, mas graciosamente, através de ações que Ele opera em nós, através de nós, ou até mesmo de reis pagãos como Assuero, para beneficiar ou para atender, para cuidar do seu povo. E sempre eu vou repetir isso, visando um propósito maior. Ninguém vive
escute bem, os benefícios grandiosos da providência e do cuidado de Deus, sem ter uma causa maior pela qual viver e lutar. O problema do mundo hoje, inclusive de grande parte do segmento evangélico brasileiro, é que nós vou usar uma palavra bem forte, nos apequenamos na questão da visão. Tem muita gente compreendendo e querendo conceber, pastor Anei, a ideia de um Deus muito privatista, muito seletivamente meu e nosso, que está atendendo como um cãozinho de coleira nossas petições e nossas conveniências pessoais. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Por isso que eu estou introduzindo, dizendo que a gente precisa conhecer mais quem é Deus. Ele cuida dos seus, cuida. Mas quando a gente tem a atitude de Esther, que embora já estava, vamos dizer assim, comodamente instalada para ela como órfã, estrangeira, no topo da cadeia social de então, ela consegue altaneiramente e até altruisticamente dizer: eu vou fazer o que é necessário fazer. Vai, coloque todos os deuses de Suzã em jejum primeiro por mim. Eu e minhas moças jejuaremos, e eu vou romper esse establishment, essa situação. Se perecer, pereci. A grande questão, e eu vou perguntar, você vai responder de si para si mesmo: por que causa você vive e luta? As coisas estão muito hoje em torno de umbiguinhos, de interesses particulares. Até a ideia da igreja como representante e agência do reino de Deus sofreu algumas alterações, porque ela foi ficando assim meia, pastor Jonas, com a ideia de empresa. E se a empresa pertence a alguém, pertence a um grupo, ela tem dono. E aí tem gente decepcionada. E eu penso até, pastor Otacílio, que a gente precisa ter coragem de fazer uma autocrítica. Porque eu sou redondamente contra e me entristece extremamente quando eu vejo gente fatiando e fazendo sangrar o corpo de Deus e abrindo igrejas por aí afora. Mas de repente a gente precisa fazer uma leitura interna e dizer: essas pessoas estão vendo, mas tudo virou dono de alguém agora, tudo se eu não separar o meu bocado, se eu não apropriar logo do meu quinhão, eu vou ficar a ver navios. E tem gente investindo nisso a vida, porque vive por uma causa, que às vezes poderia lá fora, como Esther, ter um sucesso extraordinário numa profissão, mas que por vocação e chamado de Deus resolveu investir a vida, o tempo, a habilidade, talentos e até dinheiro, por causa da visão do reino. Mas esse que de repente privatizou-se demais, apequenou-se demais, e sem uma causa maior pela qual lutar, a gente não consegue perceber devidamente a soberania e a graça de Deus governando. Porque conquanto ela existe, ela nunca deixará de existir. Aqueles que estão no topo do domínio e da cadeia administrativa não agem conforme a vontade de Deus. A gente precisa ter coragem de fazer essa autocrítica interna. Não é, pastor Ricardo? Mas aqui a gente vê essa intervenção de Deus na história e suas ações através de pessoas. E a gente vai ver aqui que a lição propõe aqui 3 perspectivas. Penso que no contexto do capítulo 4, nós precisamos sim da alegria do Senhor. Porque como a lição falou aí, a gente sempre enfrenta e enfrentará roubadores da nossa alegria. Mas o contexto aqui, até por causa da ideia do jejum e da contrição que envolve o jejum, é de profunda tristeza. Se a gente ler atentamente essa quadra do livro de Esther, dos 10 capítulos, o capítulo 4, a gente veremos que o que está aqui é profunda tristeza.
Mas eu penso também, missionária Dorita, que por causa dessa perspectiva do Deus que é nosso mentor de autoajuda, nosso conselheiro para a vida, até mesmo um texto como esse precisa trazer para aquela ideia a gente precisa de negar a realidade e viver uma ilusão de que está tudo beleza e que não pode admitir a tristeza. Porque a questão é esse discurso de autoajuda. E o que mais a gente precisa entender na soberania de Deus é que ajuda é do alto. Não é autoajuda, é a ajuda que a gente precisa daquela que vem do alto. Amém? E aí eu quero, analisando, respeitando a moral da lição, tratar de 3 perspectivas. Primeiro, está aí, tudo que eu vou dizer está aí na moral da lição aí. Deus cuida do seu povo em qualquer situação. Então, se Ele cuida, não percamos a alegria de viver. A gente sabe quem é esse Deus, soberano, providente, e que age, que intervém em favor do seu povo, em qualquer situação. Por que então nos deixarmos abater sob o peso da tristeza, da amargura, da melancolia, da depressão e da tristeza? Resgate aí a alegria de viver. O Senhor está conosco. Ele vai agir na hora certa, na hora dele. A história de Esther aqui nos mostra que podemos enfrentar adversidades e sofrimentos, tal qual ela enfrentou. Sofrimentos e adversidades que são ladrões da alegria. E usando pessoas como Amã. Nos tempos de dificuldades, precisamos dar-nos as mãos, nos unir, para que sejamos mais fortes. A Bíblia diz aqui no capítulo 4 do livro de Esther, que em todas as 127 satrapias daquele grande império, onde chegava e era conhecido o decreto e o edito do rei, assinado pela trama de Amã, todos os judeus botavam cinza sobre a cabeça, vestia roupa de humilhação e saía pelas ruas em profunda tristeza. Mas se Deus cuida, não percamos a alegria de viver. Amém? Precisamos lidar com os problemas da vida sem nos desesperar e sem perder a fé de que Deus vai agir. Ele é Deus que intervém, Ele é Deus que age. Mesmo em meio às mais absurdas e agudas adversidades e problemas enfrentados na existência, na nossa existência, podemos viver alegremente, servindo ao Senhor, como está aí na letra B ou C do item 1, pois temos a alegria da salvação. O grande problema, ou uma das razões de que a gente perde a alegria ante as dificuldades da vida, é porque de alguma forma há uma perspectiva subjacente aí na grande massa dos evangélicos, que tudo que Deus tem para nós resume e termina aqui. Muitos crentes perderam a perspectiva da glória eterna final. Aí vem Paulo e diz aos Coríntios que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos filhos dos homens. Não adianta esse discurso, às vezes, de querer imaginar ou admitir que este mundo é um paraíso. Não é não. E essa pandemia aí, essa situação que o mundo está vivendo, desconstruiu a ideia da teoria do comando e da teologia do domínio, que lá fora começou em 1988 do século, lá no século passado, que trouxe essa corrente chamada de apostolisticistas atuais. Quem já é atento e crítico, pastor Eliseu, ou ouviu com a mente mais aguçada com aquilo da palavra de Deus,
ouviu esses apóstolos, percebeu que a postura deles é muito otimista. Porque eles precisam ser otimistas com esse mundo. Porque o reino foi trazido para cá. Agora você tem que explorar Deus, explorar o Evangelho, é para ficar rico, ganhar dinheiro, ser feliz e alcançar bem-estar, porque tudo resume aqui mesmo. Aí veio a ideia de que alguém chegou a dizer que ele até mudou. Era 2017, depois passou para 2019, agora diz que é 2021. Toda Goiânia será convertida, e por causa da ideia de Jonas lá, que uma cidade inteira converteu no mesmo dia, que precisa ser otimista. Porque agora está decepando, está diminuindo essa esperança futura. Quem vive disso vai dar com os burros na água e nunca resgata a alegria. Porque esse mundo é mau. E não pense que Deus vai melhorar esse mundo. A Bíblia diz que esse mundo é do maligno, o príncipe dele é Satanás. E ele vai de mal a pior. O que Deus está fazendo é resgatar a gente de lá, para constituir um povo aqui, para tirar esse povo daqui e levar para a glória. Mas não pense que esse mundo vai melhorar. Não. E aí tem gente adoecendo, mesmo entre nós evangélicos, porque embarcou nessa teoria, e a realidade é outra. A realidade é essa, como perde a alegria por causa disso. Mas deixa eu dizer, conheça mais o seu Deus, saiba que Ele é soberano, Ele é Deus da providência, e Ele cuida. Então resgate a alegria de viver, Ele está presente, e a alegria da salvação alimenta a nossa alma, e nós vamos vencendo. A segunda verdade, para a gente não passar do horário, que eu prometi à minha esposa que eu não ia falar demais hoje, e ela falou que vai me cobrar depois. Qual é a segunda verdade que consta aí? Deus sempre intervém em favor do seu povo. Então refugiemo-nos nele. Está aí no item 2 da sua lição, ó. Olha aí. O verdadeiro refúgio está em Deus. Por não conhecermos minimamente a contento quem é Deus. Quando a gente pensa, imaginar em relação a Ele, que Ele é apenas um poder e uma força a ser explorada, e não um Pai que nos protege, um Deus que cuida e nos ampara, a gente não consegue refugiar sob as asas da sua onipotência. Eu gostei, porque estava no meu coração quando o pastor Ricardo foi ao Salmo 37 hoje. Porque aquele salmo é uma revolta de Davi. Davi estava azedo aquele dia e estava bravo. Porque ele era crente, estava feliz atrás do rebanho, tocando a sua harpinha, compondo seus maviosos salmos aí da Bíblia. Aí vem de Jessé atrás dele, e ele é tirado lá de atrás do rebanho, por vontade de Deus evidentemente, é ungido rei. A partir de que ele é ungido, a vida dele começa a dar problema. Só Saul o perseguiu no mínimo 12 anos. Aí ele começou a revoltar. Esse salmo é um gêmeo do Salmo 73, só que no 73 quem reclama é o Asaf. Aí Deus falou assim: ô Davi, abandona o furor, deixa a ira para lá. E tem mais, você percebe que no presente sistema aí, é a mentira e o homem mau é que parece que está em cima da carne seca. Mas a ti compete habitar na terra, ou seja, não fuja da raia não, fica aí, no seu lugar. A ti compete alimentar-se da verdade, ainda que o sistema à sua volta se alimente e viva da mentira. A ti compete deleitar-se em mim. Deixa eu ser a razão maior da sua vida. Refugie-se em mim. E tem mais, Davi: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais deixa que eu resolvo, rapaz. Você não dá conta nem de resolver os problemas da sua própria vida, está querendo resolver o do mundo? Entrega o seu caminho a mim, o seu caminho a mim, e o mais deixa que eu cuido. Aleluia.
E aí a gente precisa, Deus intervém, né, irmãos? É claro que para cumprir o seu propósito, que eu falei lá, ninguém vai alcançar essa medida, pastor Divino Bueno, de alegria da salvação aqui, se não viver por uma causa maior. Sabe o que me alimenta? Ou alimenta o meu coração diante de tudo aí? Tem dia que eu revolto a vontade de rasgar a revista e de quebrar a televisão de tanto mal. E é o mal que triunfa neste mundo. E até não estou vendo muita coisa mais lá. Mas de repente eu tiro os olhos disso aqui e vejo Deus do trono dizendo: não, esse não é o mundo que Deus idealizou. É apenas uma etapa, é apenas um momento e Deus está agindo. Ainda que silenciosamente. Agora deixa eu dizer, para passar a terceira questão. Deus realiza seus propósitos, Deus se intervém na história, Deus age no mundo através de pessoas, muitas das vezes anônimas. Pastor Samuel, o livro que eu comentei com o senhor está aqui, ó. Esther, da coleção Heróis da Fé de Charles Swindoll. Esse é um excelente livro. Você quer conhecer mais da história desta mulher? Ler esse livro. As irmãs gostam muito de ler romance. Tem uma escritora americana chamada Francine Rivers. Ela escreveu uma série de livros bem pequenos, na ideia de romances históricos, sobre as 5 mulheres da genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Leia esses livros. Através de pessoas. E a beleza da soberania de Deus está aqui. Na providência de Deus, eu fico encantado com as escrituras, com esse agir de Deus. No reino de Deus, nem sempre o melhor vem dos maiores. O melhor de Deus quase sempre vem dos menores. Porque eles evidenciam mais a glória de Deus. Eles não vão para o pódio, eles não vão eles não querem, eles não exigem a luz da ribalta. Eles agem no silêncio, como Esther agiu. Deixa comigo. Talvez se fosse nós com essa ideia do Deus que está agindo sempre para o meu favor e sempre para mim, o dia que Esther fosse guindada a rainha, ela já tinha contratado os marqueteiros e convocado a uma entrevista coletiva nacional e até internacional para ficar na crista da onda e se apresentar. A Esther, mesmo rainha, continuou com a sua humildade. Porque Deus precisa de encontrar em nós essa atitude. Olha aqui, Deus não tem pressa. Vai ter lições aí, o pastor Samuel vai ministrar a próxima. Daqui para frente, a gente vai ver essa alegria aumentando e superabundando, tanto no livro quanto na vida de Esther. Mas eis que de repente, a gente observa aqui, que esse Deus soberano não age na nossa agenda. Depois do caso de Vasti, Deus esperou 3 anos para tirar Vasti do trono. Esperou mais 4 para guindar Esther ao trono. Esperou mais 5 para fazer justiça a Mardoqueu, com relação ao que ele tinha feito, descobrindo a trama e a conspiração contra o rei. Fique tranquilo, Deus não trabalha na nossa agenda. Ele tem toda a eternidade a favor dele, por isso ele não tem pressa. Tem um poeta, minha pastora Vera, chamado George Herbert, um poeta cristão. Eu tenho livros dele lá em casa, na biblioteca. Ele disse que, num dos poemas dele lá, ele disse que o moinho de Deus mói muito lentamente, mas mói muito bem. A Esther, que não tinha sequer a segurança de ser recebida pelo rei, ela entrou lá, mas na primeira vez que ela teve, ela não precipitou, ela não entornou o caldo.
Ela que falou assim: olha, eu não posso por esses 30 dias. Está aí na lição de hoje, entrar lá para o rei. E porque todo mundo sabe, é uma lei. Eu vou agir contra a lei. E eu tenho que me antipor ao sistema aí. E eu não posso. E os enviados de Mardoqueu, dela voltou para ela e falou: Mardoqueu, manda te avisar. Você acha que está aí só para ser bonitinha? Esse negócio todo não é para você não. Está aí, nós lemos aí hoje. Eu gosto disso aqui, porque a ação de Deus não depende. Isso que eu vou dizer. Tem crente, e eu vou botar entre aspas, com todo respeito do meu coração e da minha alma, entre aspas. Alguns homens de Deus estão imaginando que são indispensáveis. Quando Mardoqueu falou assim: olha, se tu calares, apesar da sua posição, aí, não fique pensando que o projeto e o plano de Deus vai depender da sua canetinha, do seu cuidado. Não, se de tudo te calar, de algum lugar Deus vai mandar socorro para o seu povo. Agora, Deus está querendo agir através de você. Entre no projeto, Tem uma causa pela qual lutar. Porque tem gente hoje, deixa eu dizer para você, nós, homens de Deus, e cada um na obra de Deus, somos singulares. No sentido de que da qualidade e do dom que muitos de nós temos, ninguém mais terá. É como Moisés. Deus falou, antes dele e depois dele nunca surgiu alguém como ele. Mas mesmo assim ele não é indispensável. O dia que Moisés morre, Deus tem Josué. Mas hoje tem ideia que o cabo é indispensável. Então ele não pode ficar debaixo do comando de um pastor, que agora, se eu não fizer, não. Mardoqueu entendeu, se de tudo te calares, não pensa que o plano de Deus vai depender de você, porque você é a rainha do pedaço agora, não. Deus, de algum lugar, livramento e socorro virá para o povo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu e você não somos indispensáveis, não. Somos importantes. E muitos de nós até singulares, no sentido da qualidade do trabalho que eu faço e do dom que Deus me deu, talvez ninguém outro tenha. Mas mesmo assim, a gente não é indispensável. Eu vou passar a terceiro, porque já estou passando o horário mesmo. Sabe? Deus é assim. Se Deus age em favor do seu povo, Ele intervém na história, e nós conhecemos e sabemos quem Ele é, então refugiemos-nos nele. Descansemos aconchegados sob as suas asas. Amém? Eu gosto do Salmo 91, conforme narrado, conforme o texto da Almeida Corrigida e até da Contemporânea, diz aquele que habita, e tem uma conjunção aditiva aí. Aquele que habita e descansa. Ele não habita para descansar amanhã. A corrigida diz, aquele que habita na sombra no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Coloca o verbo habitar no futuro. Atualizado diz, aquele que habita e descansa, descansa porque está habitando, e habita para descansar. Ele confessa, o Senhor é meu Deus. Quem chega a esse nível de confessar, o Senhor é meu Deus, está refugiado. Exatamente na exata compreensão, como eu estou dizendo, de quem Deus é, o Deus revelado aqui da Bíblia. Aí ele pode dormir entre leões. Ele não precisa precipitar as coisas. Esther consegue a primeira audiência, e ela entende, olha, e o rei falou, Esther, pode pedir aí, até metade do reino se te dará. Ela falou, olha, eu vou, Deus não está na minha agenda, e olha, se eu achei graça, eu venho aqui depois, outro. A gente já tinha precipitado, porque antes ela falou, eu não posso. Entrar lá é quebrar a regra. Entrar lá é correr terrível risco de vida. Entrar lá é de certa forma, ser petulante e enfrentar um sistema. E agora ela conseguiu o favor do rei, mas falou assim, não, vem depois. Sabe por quê? Porque Deus ainda não tinha tirado o sono do rei. Deus usou a solidão de um imperador para botar Esther no trono. Deus agora usa a insônia do mesmo rei para agir em favor do seu povo. Sabe por que as coisas não estão dando certo lá? Você precipita demais.
Você não esperou Deus tirar o sono do rei ainda. Vai dormir enquanto o rei perde o sono. Obrigado, irmão. Você, quem refugia-se em Deus, consegue dormir. E quem perde o sono é o rei. Tanto aqui em Esté, quanto lá em Daniel capítulo 5. Quem perde o rei, aliás, o capítulo 3, se não engano, ou 2. Quem perde o sono é o rei. Você vai dormir. Amém? Para encerrar, o terceiro item da lição é: Deus é soberano. E não apenas soberano, Ele é todo poderoso. Mas, aí eu uso uma adversativa, não uma conclusiva, como então, portanto. Mas, façamos a nossa parte. Sabe o que acontece? Você não pode fazer nada, até que tenha orado. Mas depois de orar, é seu dever fazer tudo. Esté falou: põe as moças, pede a Mardoqueu para encontrar qualquer judeu aqui, da capital Suzã, em jejum por 3 dias. É claro que o jejum envolve oração, está aí na lição aí, o terceiro item. No Antigo Testamento, quando no Novo, e Jesus valorizou o jejum. Ele não disse se jejuardes, ele falou quando jejuardes. Então, ele esperava que o seu povo jejuaria. Ele não disse se jejuardes, ele disse quando jejuardes. E a gente observa o modo aqui, ela vai e coloca todos os judeus de Suzã em jejum por 3 dias. Eu e minhas moças também jejuaremos. E eu vou ao rei. Se perecer, pereci. Tem gente assim, ora como desculpa de não fazer nada, ou faz tudo sem orar. Fazer sem orar pode ser arrogância. Mas orar sem fazer nada pode ser imobilismo irresponsável, comodismo covarde. Se o irmão chegar lá na sua casa e falar: irmão, me ajuda a mudar hoje, você não vai dizer: não vou orar pelo senhor. É hora de você botar o ombro debaixo do sofá do irmão e do guarda-chuva e do guarda-roupa e lhe ajudar a carregar. Mas a gente às vezes se esconde, vamos orar. A gente precisa aprender a agir orando e orar agindo. Fica em pé. Eu já passei do horário que, meu Deus, só a graça. Deus é soberano e todo poderoso, é verdade. Mas façamos a nossa parte. E é você que tem que fazer. Não espere Deus ou qualquer outra pessoa fazer por você aquilo que é seu dever fazer. Faça-o você mesmo. E às vezes implica em risco. Deus está no controle de tudo, é verdade. Mas não dispensa a nossa participação. Até porque o agir e a intervenção de Deus se faz através de nós, seus servos. Mardoqueu fez a sua parte. E eu gosto disso aqui. Ô pastor Samuel, se o senhor quiser ficar com ele. Aqui vai dizer que Mardoqueu era crente informado. Porque senão eu não teria descoberto a conspiração. Mardoqueu não era alienado. Mardoqueu lia o jornal, pastor Lucas. Mardoqueu ele era ativo nas redes sociais, nas notícias e descobria as coisas. E quando ele dava informação segura, ele fez a parte dele. Quando ele foi informar Esté, ele tinha informação, ele tivera acesso ao decreto e sabia de detalhes. Que informação mal dada vira fofoca e não cria, não estabelece confiança. E nós vivemos a época da fofocologia, da boataria. Ele chegou lá e falou: é assim, assado, cozido, temperado. Está lá no decreto, inclusive Mardoqueu sabia qual era a trama envolvendo o dinheiro. Porque esses homens mal têm sempre esse negócio do lucro aí. Mardoqueu fez a parte dela. Esté arriscou mais e fez a parte dela. Mardoqueu fez a dele, Mardoqueu fez a dela.
E aí, a gente vê na lição, o jejum levou aquele povo a uma contrição, os judeus a uma contrição, mas não uma mera tristeza por causa da calamidade, da adversidade enfrentada. Agora o jejum os colocou em sintonia com Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que fazer. Quando você não tiver mais o que fazer dentro das suas forças, deixa Deus agir em seu favor. Mais uma vez, desculpe eu estar me reportando, pastor Ricardo. O versículo lá foi providencial da parte de Deus. Entrega. Tem uma versão da Bíblia de entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa rolar sobre Ele os seus problemas, porque Ele trabalha. Deixa com Ele. Agora, você tem que fazer sua parte. A grande questão é, eu estou agindo de forma cooperativa com Deus ou não cooperativa? Que o Espírito de Deus nos ajude a entender isso. Eu quero enxergar sempre o plano eterno de Deus, um propósito maior. Maior do que eu, maior do que a igreja, do que a denominação. Maior do que as organizações humanas, maior do que tudo isso aí que envolve nesse mundo multifacetado chamado de evangélico, que virou interesses, em muitos casos interesses e particularidades, e muitas delas, me perdoe mais uma vez, mesquinhas. Eu estou enxergando o reino por trás de tudo isso aí. E pelo reino eu estou entregando a minha vida, instrumentalizando o sistema, inclusive o sistema religioso. Para mim não é fim, é meio. Enquanto ele me servir, ele me ajudar a servir o reino, é bem-vindo. Mas o dia que ele não me servir ao reino, eu entendo que Deus manda destruir o templo de Salomão por causa disso. Porque até o tempo, quando não está a serviço de Deus, ainda que seja templo de Deus, mas não tenha mais o Deus do templo, é hora de acabar com o templo de Deus. Porque Deus não se aprisiona no templo dele. Pai querido, aleluia, Pai de amor, nós vivemos tempos difíceis como Esther e os seus filhos lá naquele tempo longínquo do Império Medo-Persa. E nós queremos pedir nesta manhã que o Teu Espírito abra mais e mais a nossa mente, e que nós tenhamos a consciência, sobretudo a percepção espiritual de quem o Senhor é, soberano dos reis da terra. Oh, Espírito de Deus, por meio da sua palavra, da palavra revelada, mas hoje como filhos teus habitados pelo teu Espírito, traga a nosso coração e a nossa mente essa consciência, para que nós aprendamos a viver alegres mesmo em meio à tribulação e às adversidades, pela compreensão e a percepção de quem tu és, o eterno e soberano dos reis do universo. Parece que o reino das trevas vai avançando e os roubadores da nossa alegria vai ganhando cada uma das batalhas. Mas quando nós tiramos os olhos da horizontalidade e olhamos para Ti, enxergamos o Senhor como comandante da história. E essa história não vai terminar como os homens do mal pretendem que ela termine. Ela vai terminar como o Senhor idealizou que ela terminasse. Pai, que compreendendo isso nós possamos nos refugiar sempre debaixo das suas asas, e que o Senhor seja de fato o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nos ensina a dependermos sempre do Senhor, a confiarmos inteiramente em Ti, nos rendemos a Ti através da contrição, da humilhação, do jejum, da entrega total e absoluta, mas sem abrirmos mão do nosso dever. Fica conosco, seja com a sua igreja e leva-nos na marcha triunfante do seu povo. Obrigado, gente. Deus os abençoe. Toma o seu lugar. Obrigado ao pastor Samuel, ao pastor Daniel. Deus abençoe. Até outro dia, se Deus quiser.